nenhum tipo de oração clamante diante de Deus. Então o verso 26 diz, acudiu-lhes, porque eles clamaram juntos, dentro do mesmo ambiente de angústia, contra a mesma realidade que os afligia. Acudiu-lhes então, porque pediram. Acudiu-lhes Jesus, porque pediram. E é Jesus que diz, pedi e dar-se-vos-á. Nunca pedistes nada em meu nome, pedi e dar-se-vos-á. Pedi para que a vossa alegria seja completa. Aí alguém lê um tratadozinho teológico, aí fala da fome ali, aqui, acolá, onde está Deus, que não socorre todo mundo. Então eu tomei uma decisão daqui para frente, eu não oro mais pedindo intervenção de Deus em favor de ninguém, nem de coisa alguma. Você está perdido, garoto, garota, menino, menina, bobinho, tolo. A vida vai te encurralar e você vai aprender a clamar. Aí nesse dia você vai se lembrar de mim e vai me dar absoluta razão em nome de Jesus. Acudiu-lhes então Jesus e acudiu-lhes com uma pergunta: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês mesmos não reagem? Por que vocês não confiam? Eu tenho que estar acordado, com o olho arregalado, segurando em vocês, dizendo, oh, ânimo, meus filhos, ânimo. Vocês não acreditam que não dormita nem dorme o guarda de Israel? Vocês não acreditam naquele que guarda vocês, que protege vocês? Vocês não acreditam que para esse que é o Senhor, que é o refúgio bem presente na tribulação, na tempestade, não existe dia melhor nem dia pior, pois para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa? Vocês não creem nisso, seres humaninhos de pequena fé, de fé pífia, quase nenhuma? Vocês não creem que a minha mera presença aqui é a garantia da vida e da sobrevivência de vocês? Será que nem a minha presença lhes traz essa garantia? Ou, na mente de vocês, a minha presença é apenas uma presença física? Porque até o dia de hoje vocês ainda não internalizaram o significado da minha presença, mesmo quando a aparência é de sono. Não dormita nem dorme aquele que viaja, que transita e que está com vocês. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Com movimento, sem movimento, com aparência de qualquer demonstração de presença ou não, Ele está comigo. Ele está comigo na tempestade, tanto quanto Ele está comigo no cicio suave, na brisa. Ele está comigo. Eu sou dele, Ele é meu. Nós somos inseparáveis. É isso que Jesus está ensinando. Acudiu-lhes então com essa questão: por que vocês têm tanto medo? Por que vocês sofrem dessa timidez horrorosa e não se apropriam nunca, nunca, nunca da presença de Deus como fator e presença vitoriosa na existência de vocês? Por que não? Vocês preferem elaborar uma teologia da descrença do que uma certeza em fé de Deus para com vocês, para a presença de Deus para com vocês? Quem Ele quiser curar, Ele cura. Quem Ele não quiser curar, Ele não cura. Quem Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Quem Ele não quiser ressuscitar, Ele leva para Ele. Agora é você que vai ter uma pautazinha idiota para dizer quando é que Deus faz, quando é que Deus não faz, para então justificado nisso, naquilo, ou em estatísticas, dizer que ora ou não ora mais, clama ou não clama mais, ou parou de clamar por causa da sua compaixão pelos pobrezinhos que morreram de fome e de sede sem terem socorro de nenhum lugar? Quando a oração, quem deveria responder era você? Se você tem essa preocupação toda, pegue um avião e vá, pegue um ônibus e chegue, atravesse a rua e dê. Mas pare de hipocrisia, pelo amor de Deus. Eu, todavia, oro por mim, pelos meus, pelo mundo, por todos, por quem eu não conheço, por quem eu vejo na televisão.
por pessoas que me aparecem na internet, eu olho e digo, Senhor, tem compaixão. Como um garotinho que eu postei, que está aí no meu Instagram, dizendo que odeia Jesus e que ama o diabo, quer trabalhar para o diabo. Eu sei exatamente em que família ele cresceu, para que casa ele volta todo dia, que tipo de pai ele tem e de mãe, de que igreja ele frequenta, que abuso espiritual, que estupro espiritual ele já sofreu para chegar naquele estado. Então, eu não sei onde ele mora, eu não sei de onde ele é. Se eu soubesse, quem me conhece sabe que eu já teria tomado uma providência para chegar até a criança e a família dela. Porque eu não só oro, quando eu sei onde é e o que eu posso fazer, eu chego lá. E chego junto. E oro a Deus e busco ser pessoalmente resposta para a oração que eu estou fazendo. Com a minha mão, com a minha tatibilidade, mais presente possível. O resto é desculpa. O resto é fracasso da fé, sob um suposto arcabouço teológico de piedade humana, de compaixão, que nem sincera e verdadeira é. Porque se fosse, você não falaria a respeito, você se levantaria e iria. E então, levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar. Eu sempre amei, desde que eu li a primeira vez, numa análise exegética do texto grego, bem jovenzinho, que a expressão usada aqui era aquela expressão de autoridade absoluta, de um general, de um comandante, de uma realeza, de um senhor, de um déspota, com poderes absolutos, falando com o mar, como quem fala com um subordinado. Então, levantando-se, de propósito, o Evangelho o tira de estar deitado, dormindo, acorda dizendo, por que vocês são tímidos? Homens de fé tão pequena e pífia. E então, depois de ter falado, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Literalmente, sossega. Para. E em Marcos e Lucas você tem descrições mais extensas dessa ocorrência. E imediatamente os ventos cessaram e o mar se aquietou. Imediatamente. Para. Chega. E esse Senhor do cosmos sossega todas as coisas. E eles vendo aquilo, viram que fez imediata e grande bonança, imediata. Chega! Para! E o vento cessou e as ondas se aquietaram imediatamente. E o mar ficou límpido, flat. Grande bonança. Então eles se maravilharam e disseram, estupefatos, quem é este? Quem é este? Pelo amor de Deus, quem é este? O problema é que vocês ficam dizendo que são de Jesus, mas não sabem quem ele é. Não sabem. O cara estuda anos de teologia, depois sai, continua lendo livros e livros. Toda vez chega um colega e diz, olha, tem um livro novo, bom de teologia, ele vai lá ler. Aí segue aquela moda durante um tempo. Ou qualquer outra coisa que se faça. Busca atualização. Busca até justificação para as suas descrenças cada vez maiores. Por uma razão única e simples. Eles não sabem até o dia de hoje quem é Jesus. Pelo menos esses caras aqui, chocados com o fato de que eles já tinham visto cegos verem, surdos ouvirem, leprosos serem purificados, doentes de doenças variadas, enfermidades diversas serem curados. Mas agora a relação era com a natureza. Era com os ventos, os tufões do Quênia, da depressão sírio-africana. Era com a agitação
conturbada, incontrolável. Para eles que cresceram ali, sabiam que aquilo era perigo de afogamento, e a maioria deles, nem todos sabiam nadar, embora fossem homens que vivessem à beira do mar. A humanidade não aprendeu a nadar já desde saída para todo lado, não. Até o dia de hoje, por exemplo, eu conheço pessoas da minha terra, caboclos do Amazonas, que não nadam e vivem na beira do rio e morrem afogados. Eles sabiam do perigo que eles estavam correndo, nas circunstâncias em que estavam, e não conheciam essa faceta de Jesus. Não conheciam essa faceta de Jesus. Deixa eu repetir isso para você. E não conheciam essa faceta de Jesus. Conheciam algumas outras, mas esse poder de Jesus intervindo na natureza, nas forças da criação, dos fenômenos, como Paulo diz que ele foi posto acima dos fenômenos. Paulo diz em Romanos 8, acima de todo trono, soberania e poderes, significando com isso fenômenos. Está acima dos fenômenos, de todas as naturezas. Quem é este? Há tantas facetas de Jesus que a maioria de nós que estamos aqui ainda nem de longe vislumbramos, e se tivermos alguma informação não cremos nelas e não tomamos posse delas em nosso favor até o dia de hoje. E eu acho tudo isso uma lástima, uma pena, porque o mesmo Cristo está vivo hoje, aqui e agora. Vivo hoje, aqui e agora. Pode fazer os ventos cessarem e o mar se aquietar, tanto quanto pode me dar inteligência, coragem e ousadia, como deu a Paulo para atravessar as piores tempestades do tufão Euroaquilão, até aportarem na ilha de Malta para sua própria preservação e salvação naquele naufrágio narrado em Atos dos Apóstolos. Ou como Paulo, que escrevendo aos Coríntios, já tinha naufragado até então 3 vezes, não sabia que ainda naufragaria uma 4ª, pelo menos. E não foi salvo do naufrágio, mas foi preservado em todos os naufrágios. Não há um protocolo para Deus seguir, mas há uma realidade para que eu obedeça. E para eu obedecer é esse clamor, é ir direto a Jesus. E de preferência o que Jesus me diz é não temer. Como ele vai repetir em outra circunstância, quando os discípulos estão também com medo dos ventos e das ondas no meio do mar escuro, no mesmo lugar, e Jesus vem andando por sobre as águas na direção deles. E o que Jesus diz é: tende bom ânimo, não temais, tende bom ânimo, não temais. Porque eu preciso aprender a ter bom ânimo para enfrentar tudo, com explícito socorro divino, ou tendo a coragem de me socorrer contra as ondas, contra os mares, contra as rochas, contra as pedras, contra as avalanches, contra os perigos, mas com bom ânimo, com coragem, com resiliência, com perseverança, com fé. A mesma fé que aquieta ventos e ondas é a fé que me dá coragem para atravessar ventos e ondas. Como diz o Salmo 46, ainda que, você já leu? No Salmo 46, que é um dos meus preferidos, prediletos. Eu acho lindo por causa dos exageros dele, exageros maravilhosos, dos superlativos desse Salmo 46. Veja só, ainda que, olha só, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares,
Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e que passa dentro do meu coração. É o santuário da morada do Altíssimo que habita o meu coração e eu tenho paz como esse rio. Deus está no meio dela, que sou eu esse lugar. Jamais será abalada essa cidade, que sou eu, esse santuário, que sou eu. Deus a ajudará desde antes de ontem, antes de chegar hoje, Deus já está ajudando a ela, e a mim, e a nós que cremos e que temos bom ânimo. Bramam as nações, enfurecem-se, abalam-se os povos, tudo se dissolve diante da voz de Deus, mas o Senhor é o Deus de gente como eu. Ele é o Deus de gente como Jacó, ambíguo, longe da perfeição, mas Ele é o Senhor, Deus de refúgio para Jacó, que é uma pessoa como eu sou, como você é. Vinde contemplai as obras do Senhor, a soberania dEle sobre o mundo. Olhem para Ele, e aí o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó, o Deus do ser ambíguo, ambivalente, está no meio de nós e não nos deixará absolutamente jamais. E essa relação de Jesus com a natureza e com as tempestades e com os discípulos é a ilustração mais perfeita e maravilhosa do que o Salmo 46 está nos dizendo, como uma poesia que em Cristo Jesus deixa de ser uma poesia e passa a ser uma factualidade da vocação para a qual Jesus me chama, para andar sem medo, sem timidez, sem temor, sem apavoramento, em nenhuma circunstância que possa vir me atingir ou me acontecer. Aí você diz: Caio, você está pedindo demais. Não, é Jesus que está dizendo que eu posso isso nele, que você pode isso nele. Você só é frouxo, covarde, e não quis colocar todo o seu coração, não quis pisar no vazio para experimentar a plataforma da fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Senhor Jesus, eu te imploro que essa palavra tenha sido vida, graça, consolação, poder, ânimo, cura, libertação, socorro, acudimento divino em favor de todo aquele que pediu, que clamou, que não teve vergonha, que não se escondeu, que continua se expondo diante da tua graça e que não tenta colocar Deus diante de uma fórmula de nenhuma aritmética teológica tão pueril, pobre, banal e tragicamente estúpida. Por favor, salva-nos das nossas descrenças e dessa era da incredulidade, quando já não se crê que o Senhor é presente, que não dormita nem dorme aquele que cuida de mim. Por favor, realiza isso, ó Espírito Santo, no coração de todo aquele que me veja e me ouça, com disposição de receber. É o que eu te imploro, em teu nome. Amém e amém.